Ricardo III, de William Shakespeare. Ricardo III foi composta provavelmente pelos anos de 1592 e 1593 e é a peça das peças históricas do Shakespeare mais popular, especialmente por causa do seu protagonista vilão do título. Ricardo III trata no seu enredo da ascensão e queda do Duque de Gloucester, que depois se torna o rei Ricardo III. Ele era um dos representantes dentro da história da Inglaterra, da Casa de York, uma casa de nobres que durante várias décadas disputou o trono com uma outra casa de nobres, a Casa de Lancaster, dando origem à famosa Guerra das Rosas. Os membros da Casa de York, eles se faziam representar por uma rosa branca, e os da Casa de Lancaster por uma rosa vermelha. Daí o nome Guerra das Rosas. E o Duque de Gloucester, depois Ricardo III, era um dos membros da Casa de York. Quando a peça começa, nós somos imediatamente ambientados, né? E o público da época, que era o público inglês, né? Os cidadãos ingleses assistindo, entendiam logo aquilo que o personagem está se referindo, porque a peça começa com um longo monólogo do Duque de Gloucester, né? Futuro Ricardo III, falando daquilo que está acontecendo e como agora a Casa de York está reinando sobre a Inglaterra, porque um dos irmãos do Duque de Gloucester, o Eduardo, é agora Eduardo IV, é o rei da Inglaterra. E embora aparentemente tudo esteja bem, um dos membros da Casa de York não está contente, que é o Ricardo, porque ele gostaria de estar no trono. E aí a peça começa. Nós vamos ser apresentados a esse protagonista vilão. Ricardo III é uma peça que é bastante longa. Ela tem mais de 50 personagens. Eu me dei o trabalho de contar. E é em livro grande para uma peça. São mais de 200 páginas nessa tradução aqui. Onde você tem 5 atos nos quais vão desfilando esses mais de 50 personagens, desfilando pelo palco, dizendo as suas falas. Então ela é extensa, mas ela se destaca por algumas características, apesar dessa extensão, né? É uma peça com um ritmo muito bom, porque você fica com aquela sensação, seja assistindo, seja lendo, de que cada cena desliza automaticamente para a outra, engata de uma forma fluida, de uma forma natural para a cena seguinte. Você não encontra, eu não encontrei nessa releitura, que foi a terceira leitura que eu fiz, cenas em que você sinta assim que estão ali para encher, né, a peça, que sejam cenas gratuitas. Pelo contrário, você fica com a impressão o tempo todo de que cada cena tem a sua razão de ser, tem a sua utilidade para o andamento, o desenvolvimento da intriga e, portanto, da peça. É uma peça que, assim, é bastante ágil, né, bastante dinâmica, apesar de não ter tanta ação. Ela tem alguma ação, mas a gente ainda tem nela características que a gente vai encontrar no teatro clássico grego, né? De você ter personagens que entram no palco e dizem algumas das coisas que aconteceram. Nem todas as ações acontecem diante do público, só algumas. Já tem alguma ação no palco, né? Que era uma coisa que dificilmente aconteceria numa peça grega. Você tinha os personagens que entravam em cena no teatro grego, né? Na tragédia grega, e aí diziam da morte, do suicídio, da guerra que tinha acontecido fora do palco. Mas em Ricardo III você ainda tem esse tipo de cena, que alguém entra e descreve uma cena dramática, né, uma ação, mas você tem algumas ações que acontecem diante do público, que acontecem no palco. É como se fosse uma peça intermediária entre o teatro clássico grego e aquilo que a gente vai encontrar cada vez mais no teatro shakespeariano, que é a ação acontecendo no palco, diante dos olhos do público. A gente tem uma linguagem que chama atenção, que é uma linguagem bombástica,
uma linguagem frequentemente violenta, dramática mesmo, explosiva, onde você tem mais de um personagem ao longo de Ricardo III, que a certo momento lança maldições ou imprecações sobre outros personagens. E aí você tem uma linguagem assim, né, cheia de ira, né? Uma linguagem metafórica que está frequentemente o metafórico dela a serviço dessa ira, a serviço do desejo de justiça, que muitas vezes se confunde com a vingança, a serviço da indignação, a serviço até do horror. Uma linguagem que é muito forte, que é muito dramática, seja porque os seus personagens estão horrorizados, seja porque eles estão indignados, seja porque eles estão revoltados e, mais de uma vez, porque eles estão lançando pragas sobre outros personagens, né? Lançando maldições sobre outros personagens e alguns até assumem um tom profético dentro da peça. A gente, inclusive, mais na parte final, tem uma famosa, inclusive na versão que o Laurence Olivier fez do Ricardo III, de uma noite, né, de pesadelo do Ricardo, em que vão aparecendo os fantasmas de todas as pessoas que ele matou ou mandou matar. E aí tem esse tom, né, esse tom de tragédia e de profecia para, né, para mais tragédia. O outro destaque, o terceiro destaque, além do ritmo e da linguagem, seria o seu protagonista, né? O seu protagonista vilão, que é o Ricardo III. O crítico Harold Bloom, por exemplo, ele não gosta muito. A gente percebe nos comentários dele. Ele não tem uma grande consideração por essa peça. Ricardo III considera uma das peças menores do Shakespeare. Porque, segundo o Bloom, o Ricardo III, delineado pelo poeta, ainda é uma figura muito calcada em protagonistas vilões de um outro dramaturgo da época do Shakespeare, seu contemporâneo, que era o Christopher Marlowe. Eu ainda não li o Marlowe, então eu não posso opinar sobre isso. Mas eu acho que há um grão de verdade, pelo menos, nessa pouca reverência do Bloom pelo Ricardo III, embora eu goste muito dessa peça, numa coisa. Porque, embora o Ricardo se destaque diante de nós, ele realmente é uma figura que é como se fosse um todo, sem complexidades, né? O Ricardo, ele é mostrado pelo Shakespeare como totalmente mau, né? Ele não tem as nuances de personalidade, de temperamento, né? De modo de ser e de pensar, que vão dar complexidade a outros protagonistas do Shakespeare, como o Próspero em A Tempestade, como o Macbeth na peça que leva o seu nome, como Hamlet na peça que leva o seu nome, que são protagonistas de peças posteriores, né, que o Shakespeare vai compor mais tarde. Mas, ao mesmo tempo, cada vez que o Ricardo está diante de nós, né, nos seus monólogos, nos contando aquilo que ele vai fazer, as intrigas que ele vai fazer, que ele vai mentir, que ele vai atraiçoar, que ele vai perjurar, aquilo que ele está planejando, enquanto público ou enquanto leitor, nós nos sentimos um pouco cúmplices do Ricardo. E nesse sentido, a gente pode dizer que ele tem uma espécie de charme maligno, né? E que domina assim a peça e que faz, enfim, com que a gente continue o tempo todo interessada naquilo que vai acontecer. Porque o personagem tem aquela presença, aquela força, né, que nos mantém ligados à história o tempo todo.